Existem palavras na língua portuguesa que elas apresentam dupla grafia. Por exemplo, vocês já viram 14 com C e 14 com QU? Né? Cota ou cota, né? Cota com C e quota com QU. Né? Essas duas formas elas estão corretas. Uma é mais usual, mas as duas estão corretas. Geralmente essa frequência de uso está mais relacionada com o português do Brasil e português de Portugal. Tá? Então, tem alguns casos que são mais comuns no português de Portugal, tem alguns casos que são mais comuns no português do Brasil, certo? Aquele acordo ortográfico que teve, né, ele foi feito para quê? Para tentar igualar as regras, os usos, né, dos países que falam português. Foi um acordo entre eles. E aí o próprio nome já diz, acordo ortográfico. A gente vê que a questão da ortografia é um mero acordo. Não é, basicamente regras. Vão ter casos que se entrou em acordo que vai ser daquele jeito e pronto. Certo? Então aqui, né, vocês têm uma tabela aí, né, com algumas formas que podem ser usadas. Né, por exemplo, abdômen, abdômen, né, arrebentar, arrebentar, aluguel, aluguer, aluguer. Nós falamos aluguer e aluguel, qualquer uma das duas formas. No Brasil é mais comum aluguel, em Portugal é mais comum aluguer. Quando vocês entram no dicionário e pesquisam a palavra que tem dupla grafia, geralmente o dicionário mostra lá, vocabulário, né, forma comumente usada em Portugal, ou forma comumente usada no Brasil. Por exemplo, a gente tem maquiagem e maquilagem, né? A gente usa mais maquiagem. Só que vocês sabiam que a forma original, a forma culta, é maquilagem. No dicionário, maquiagem está como um uso informal de maquilagem, um uso cotidiano do dia a dia. Mas o que acontece? A gente usa mais maquiagem que maquilagem. Ninguém fala maquilagem. Aí você pesquisa maquiagem e fala lá, material usado para maquilar. Na definição do dicionário está lá, maquilar. Tá? Mas é a questão da convenção. A gente considera maquiagem errado? Não, porque todo mundo usa, né? A população já acostumou com esse uso. Então acaba que a ortografia também considera essa forma a mais usual, a mais correta de usar. Tá? Alguns casos eles refletem até lá dentro da acentuação do plural. Por exemplo, a gente pode falar réptil quanto reptil. Aqui a sílaba tônica está aqui no rep e aqui está no til. Na hora de fazer o plural, réptil, né, palavras terminadas em il, se for paroxítona, o plural é feito como répteis. Eu vou tirar o L, né? Eu vou tirar o il e trocar por eis. Quando a palavra é oxítona, terminada em il, eu vou tirar o L e acrescentar o S. Vai ficar repetis. Repetis. É réptil. Réptil, o animalzinho lá, réptil. Eu posso falar réptil ou reptil. Só que na regra de flexão, por exemplo, se eu tenho paroxítona, o plural dela é répteis, né? Se eu tenho oxítona, ou monossílabo tônico, o plural é is. Tá certo? Eu tenho, por exemplo, projétil e projetil, e aí é a mesma coisa, né? Projéteis ou projetis, né? Então muda também nisso aí. Então a atenção nossa é basicamente nisso. Né, saber, é possível as duas formas? Sim, mas lá na morfologia, por exemplo, na flexão do substantivo, eu tenho que me atentar às regras, tá? Então a gente tem várias palavras aí, depois vocês dão uma olhadinha, né? Tem o bêbado e bêbedo, cãibra, cãibra e cãibra. Cãibra sem o M, com a nasalização lá no A, então tem o til, tá? E aí esse til vai ser responsável por fazer a nasalização, fazer esse sonzinho de M que sai pelo nariz, cãibra. Ou então eu tiro o til, coloco um acento circunflexo e boto um M depois do I. Aí fica cãibra. Aí eu faço a nasalização com um M e não mais com til. Mas a pronúncia é a mesma. Porcentagem, percentagem, parênteses com E no final, parênteses. E parênteses com I. Engraçado, né? Tem umas palavras que a gente acha que a pessoa está falando errado, mas relantejo.
Sim, né? Só não pode ser relâmpago. Eu nem sei como que a menina fala, né? Relampagou, não pode, relampagar não pode não. Relampear ou relampejar. Relampear. Infarte, infarto. Sim, essa questão do flauta, a questão do frauta, ela já é um caso assim mais arcaico, porque essas palavras com FL, PL e tal vieram do latim com FR, PR e tal. Só que o latim culto, né, o pessoal da alta classe lá que falava latim, eles falavam latim culto, então eles falavam frauta, né, eles falavam problema. Né? Claro que não é essa palavra, eu estou usando exemplo de problema, mas não é porque a palavra original seria exatamente essa, né? Ela pode ter ocorrido algumas modificações. E aí o povo mais baixo da sociedade, né, das classes mais baixas, eles queriam usar o latim também, e aí por causa de não conhecer muito as regras, eles falavam errado, aí eles falavam flauta. Aí, por exemplo, no Brasil a gente fala flauta, né? Fala problema, por quê? Porque Brasil vem muita gente da classe baixa de Portugal. E aí era o povo que falava essas formas erradas, né? Tipo, flauta era errado, o correto era frauta. Né? E aí veio esse povo tudo escravo, falando, né? Aprendendo essas coisas na época da colonização. E aí pegou no Brasil flauta, problema, né? As palavras que têm origem do latim. Sim. Então, nós temos vários outros exemplos aí, tá? Tem uns exemplos aí do C e do QU, né? Cotidiano e cotidiano, né? E aí, claro, as derivadas dessas palavras também permitem isso, tipo, cotidianamente ou quotidianamente, tá? Então, lembrem-se disso. Bom, vamos falar um pouco sobre o emprego das letras maiúsculas, tá? Pode pegar? Pode. Vamos falar... Você quer também? Vamos falar do emprego das letras maiúsculas, né? E aí a gente vai ver alguns pontos principais e comentar em alguns casos, né? Tipo de exceção, de facultatividade, né? Isso é importante mais para quando a gente tiver que escrever um texto, fazer uma redação e tal. Quanto à questão de prova, é muito raro a cobrança do uso da letra maiúscula. Já vi algumas questões que perguntam isso. Já vi algumas questões, inclusive eu acho que na listinha de exercícios desse material tem uma questão que pergunta sobre isso, quanto ao uso das letras maiúsculas, né, dentro de um texto, e justificar o porquê que elas usam, que está sendo usado, né, falando se a justificativa é aquela ou não, mas é a única que eu vi em questão de letra maiúscula. Uhum. Respira. Tá muito gelado? Tá bom. Depois eu, na hora que você quiser, eu vou deixar aqui, tá? Então. Por nada. Pessoal, vamos lá então para mais um tópico: emprego de letras maiúsculas e minúsculas, principalmente as maiúsculas, né? Bom, então, primeira regra quanto ao emprego das letras maiúsculas é no início de frase, né, de oração ou período, e em versos, tá? Versos, principalmente, o que acontece? Lá nos poeminhas, né, que a gente tem, cada linha, o ideal seria a gente começar com letra maiúscula. Porém, quando a gente faz a translineação do verso e é a continuação de um período, eu posso iniciar essa continuação com letra minúscula, tá? Se for a continuação do período. Agora, se a linha do meu verso terminou com um ponto final, a linha de baixo obrigatoriamente tem que iniciar com letra maiúscula, porque eu tenho, né, após um ponto final,
Tá? Então a gente vai empregar letra maiúscula no início das frases, orações ou períodos, início de versos, em citações diretas, tá? Citação direta, né? A gente vai lá colocar, em alguns casos, coloca 2 pontos, abre aspas, e aí começa a fazer a citação. A gente inicia a citação com letra maiúscula, tá? E também logo após ponto final. Ponto final, continua, né? Inicia-se um novo período com letra maiúscula, tá? Quando a gente tiver 2 pontos, porque, por exemplo, na citação direta, né, a gente tem 2 pontos, abre aspas, faz a citação, certo? Quando eu tiver 2 pontos, mas eu não tiver citação direta, tiver simplesmente uma enumeração, aí tem que ser escrito com letra minúscula, tá? A regra da letra de alguém é, tipo, copiar ela de dentro, né, da... Isso, mas não somente essa questão de citação, tipo, de uma narrativa, por exemplo, não. Você está fazendo lá um trabalho acadêmico, você pega de um livro, isso. Aí você faz aquela citação que você copia o que ele colocou no livro, você tem até que referenciar e tudo mais, né? É esse tipo de citação. Independente se for aquela citação na mesma linha, ou se for aquela citação maior que você tem que fazer a formatação adequada, deu 2 pontos, iniciou a citação com letra maiúscula. Agora, se for uma enumeração depois dos 2 pontos, letra minúscula normal, porque a regra fala que eu inicio citação com letra maiúscula, e não porque tem 2 pontos. O 2 pontos surge por causa da citação, tá? Mas não é a regra, não é os 2 pontos que mandam o uso de letra maiúscula. Então, tem 2 pontos, continua com letra minúscula. Substantivos próprios também devem ser escritos com letra maiúscula, né? É o que difere eles dos substantivos comuns, e podem ser substantivos próprios de qualquer espécie. Pode ser nome de pessoa, nome de lugar, de cidade, de país, nomes de religiões, seres mitológicos e fabulosos. Por exemplo, Álvaro, Luciano, né? São nomes próprios. Lindoeste, nome de cidade. Portugal, nome de país. Cristianismo, nome de religião. Thor, Netuno, Vênus, né? Nomes aí de seres mitológicos, tá? Então, citei essas coisas aí, né? São nomes próprios, sempre com letra maiúscula. Após reticências, tem que ter letra maiúscula. Após reticências, tem que ter letra maiúscula. Porque a reticência, ela é vista como uma pausa mais longa do que o ponto final. Então, se o ponto final já tem que ter letra maiúscula, a reticência também tem que ter, que ela é uma pausa mais longa, certo? Então, após reticências, nomes que designam altos conceitos religiosos, políticos ou de nacionalidade, igreja, nação, estado, união, pátria, raça, tá? Não, quando você fala, tipo assim, ó, a raça tal coisa, né? Tipo, o nome da raça. Aí esse raça tem que ser com letra maiúscula, tá? Não. Sim, nesse caso você coloca com letra maiúscula. Agora, quando você faz uma generalização, tipo, usa a palavra raça não se referindo a uma raça específica, aí não, aí ela tem que ser com letra maiúscula. Tá igual o caso, por exemplo, igreja, né? Eu vou falar, tipo, a igreja presbiteriana, né? Eu vou colocar com letra maiúscula. Mas se eu estiver falando, tipo, na minha cidade há várias igrejas, aí nesse caso é com letra minúscula, porque, né? Por exemplo, aquele cachorro é uma mistura de raças. Nesse caso, raça com letra minúscula, tá certo? Por exemplo, estado, né? Estado, quando eu falo do estado, o país, nação, é com letra maiúscula. Quando eu falo estado do Paraná, por exemplo, é com letra minúscula. Por quê? Porque tem vários outros estados que têm essa mesma denominação de estado. Então é uma coisa mais geral, tá? Aqui, ó, que é a observação que nós temos, né? Eles podem ser grafados com letra minúscula quando forem empregados em sentido geral ou indeterminado, tá? Nós vamos usar letra maiúscula também nos nomes que designam domínios do saber, cursos, disciplinas e formas afins a isso aí, né? Português, direito, filosofia, matemática, ciências exatas. Na verdade, esse aqui a gente pode facultativamente escrever com letra minúscula, tá? Mas é muito comum com letra maiúscula. Então, pode ser escrito com letra minúscula, mas é mais comum com letra maiúscula. Em nomes que designam altas autoridades, né? Tipo o presidente da República, o ministro do Estado, o Papa, tudo isso com letra maiúscula.
Em pronomes pessoais de tratamento e suas abreviações, né? Então, eu estou lá escrevendo um ofício, um memorando, alguma coisa assim, eu tenho que colocar lá Vossa Excelência. Se eu escrever por extenso, Vossa com letra maiúscula, Excelência com letra maiúscula. Se eu escrever abreviado, né, o V, pontinho, o E, X e o A ali sobrescrito, também o V e o E que inicia com letra maiúscula. Senhor, né, no meio de uma frase, até estranho você estar escrevendo uma frase, no meio da frase você escrever Senhor com letra minúscula, tipo o SR abreviados, fica estranho, né? A gente escreve automaticamente com letra maiúscula, mas tem uma regra que tem que ser com letra maiúscula, tá? Como pronome de tratamento, beleza? Então, por exemplo, no meio da frase, né, se eu for falar, tipo, estava conversando com o senhor José, senhor com letra maiúscula, José por ser nome próprio com letra maiúscula. Agora, se eu estiver falando, tipo assim, eu estava conversando com aqueles senhores, aí aqui não é pronome de tratamento. Não é pronome de tratamento, é senhores com letra minúscula, tá? Quando eu uso para, né, como função de pronome de tratamento, tem que ser com letra maiúscula. Substantivos comuns personificados ou enfatizados, por exemplo, o cordeiro, né? Tipo, quando a gente está falando tipo, de Jesus Cristo, o cordeiro tem que ser com letra maiúscula, porque eu estou personificando a palavra cordeiro. Eu não estou falando do cordeirinho ali, ó, da ovelha, o animal em si, eu estou falando de uma forma personificada. Quando eu falo num poema, por exemplo, o amor, a morte, né, e eu personifico essas palavras, tem que ser com letra maiúscula. A justiça, quando eu uso a justiça, né, tipo a justiça brasileira, esse J aí, ó, de justiça tem que ser maiúsculo. Agora, quando eu falo assim, todos lutam por justiça, aí já é minúsculo, porque não é uma personificação, certo? Nomes de festas ou festividades, né? Natal, Páscoa, Ramadã, as festas dos países aí, todas têm que ser com letra maiúscula. Siglas, tá? Ou abreviaturas também são escritas com letra maiúscula, né? E aí aqui nas abreviaturas entram também as abreviaturas de pronome de tratamento, né? Então, por exemplo, ONU com letra maiúscula, CPF com letra maiúscula, VOLPE com letra maiúscula, Senhor, abreviado com letra maiúscula, tá? As abreviações, sem exceção, iniciam com letra maiúscula. Algumas é só a primeira letra, né? Tipo, na verdade, as abreviações, eu tenho a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. As siglas são as iniciais de cada nome maior, todas elas maiúsculas, tá? Nomes de jornais, periódicos, livros. Vou citar o nome de um livro dentro de uma redação, por exemplo, tem que citar ele com letra maiúscula, tá? Claro que eu não vou colocar, por exemplo, o que, o de, né? Exemplo, a menina que roubava livros. Eu vou colocar o A maiúsculo, menina maiúsculo, o que não precisa, roubava livros maiúsculo também, tá? Iniciando com maiúsculo. Nomes de jornais, né? Folha de São Paulo, por exemplo, de periódicos, Veja, né? Nome de repartição, corporação, agremiação e estabelecimentos públicos ou particulares, Ministério das Relações Institucionais, né? COPEL, Academia Pernambucana de Letras, tudo com letra maiúscula, só os elementos de ligação, né? As preposições que não precisam vir, tá? E facultativamente, a gente pode empregar tanto a letra maiúscula quanto a minúscula, né? Quando a gente estiver falando, né, de elementos que indicam um lugar público, ou um templo, ou um edifício, por exemplo. Eu posso falar assim, ó, Rua Joaquim da Lapa, e o Rua escrever com letra maiúscula, ou escrever o Rua com letra minúscula. O resto, né, Joaquim da Lapa, eu não posso escrever com letra maiúscula, porque são nomes próprios. Aí já tem uma regra que especifica isso. Mas a palavra rua, eu posso escrever com letra maiúscula ou minúscula, né? Igreja presbiteriana, né? Eu posso escrever com letra maiúscula ou posso escrever com letra minúscula, porque é o nome daquele templo, daquele lugar lá que eu estou me referindo, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, a igreja, vamos supor, quando eu falo, tipo assim, a igreja católica, aí eu estou falando uma coisa geral, né? Entra naquele caso lá em cima que a gente viu, igreja, nação, estado, porque eu estou falando daquele grupo em si, eu não estou falando de um lugar específico, tá? Agora, quando eu estiver falando, tipo assim, ó, aquela igreja católica ali, né? Aí eu posso usar tanto igreja maiúsculo quanto minúsculo, que eu estou fazendo essa referenciação ao lugar, tá? O Palácio da Cultura com P maiúsculo ou com P minúsculo. Tudo certo? Aí a cultura, nesse caso aí,
ainda é sempre maiúsculo? Sempre maiúsculo, não, sempre maiúsculo porque é o nome daquele lugar, entendeu? O palácio, a igreja, a rua é o logradouro ali, é tipo o estabelecimento em si, entendeu? É o local ou o estabelecimento. Agora, cultura, Joaquim da Lapa, essas coisas é o nome do lugar, tá? Esse aí, Rayane, no caso do cultura, entra nesse tópico de cima aí, ó, nome de repartição, corporação, estabelecimento público, tá? Ele vai ser escrito com maiúscula, mas a palavra palácio é porque se refere a um lugar. Observa que, por exemplo, Ministério das Relações Institucionais, eu não posso escrever ministério com letra minúscula, porque não pode escrever com minúsculo, porque a palavra ministério não se refere a um lugar. Agora, palácio é um lugar, é uma construção. Templo é uma construção. Igreja é uma construção. Aí sim eu posso usar maiúsculo ou minúsculo, tá?